Estamos de volta e acessem nosso site istoemanaus.com.br. No próximo bloco, vamos conversar com o psiquiatra Dr. Luiz Henrique Novaes da Silva. Quilosito Restaurante Self-Service é a melhor opção, que fica na rua Ramos Ferreira 1945, telefone 3622-6017, Quilosito com mais de 32 pratos à sua escolha, além do tradicional churrasco com carnes nobres como picanha, maminha, alcatra, carne de sol, cupim, linguiça e frango. Uma grande variedade de saladas, legumes e massas. Sem falar nas especialidades da casa que são bacalhau, pirarucu de casaca, salmão e tambaqui ao forno. Quilosito, um salão climatizado com 80 lugares para a realização do seu evento. Mas, se você quer contratar apenas o buffet do Quilosito, é só você ligar 3622-6017. Quilosito aberto de segunda a sábado para o almoço. Muito bom dia para você da nossa TV em Tempo SBT, onde nós estamos todos os sábados às 11h30 da manhã. E muito bom tudo para você da nossa TV web www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos 24 horas no ar. Nós estamos mais uma vez no Novo Hotel agora com a cara nova, totalmente reformado, um amplo estacionamento com internet de alta velocidade e tudo gratuito, gente, que é o principal. Aqui você não paga estacionamento e nem paga internet. Academia com modernos equipamentos, aí bem aparelhada para você cuidar da sua saúde, além de 7 salas para eventos, onde você pode fazer o seu evento. E se você quiser passar apenas um dia aqui no hotel, você pode ficar. Não precisa se hospedar, você usa apenas as coisas que o hotel tem. Então, um café da manhã internacional com um leve toque regional, onde você tem coisas da terra também. Almoço executivo, preparado pela equipe Novo Hotel, sob o comando do chefe Willy e sob a supervisão do nosso gerente de alimentos e bebidas, Renato Araújo, e sob a gerência maior do nosso GG Edmar Thomas. Um buffet executivo da melhor qualidade e sempre de encontro ao seu paladar. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber uma pessoa bastante iluminada. Eu digo bastante iluminada porque tem 2 vertentes na vida que é em prol de auxiliar as pessoas. Antes ele é médico, Dr. Luiz Henrique Novaes da Silva, psiquiatra e também espírita. E tem o seu consultório na rua São Luís, 465, telefone 2129-5667 e 988320686, ali no Adrianópolis. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. A gente tem observado ultimamente, nesses últimos anos principalmente, que os doentes mentais hoje estão andando, vagando pela rua, uns até nus, outros sujos, maltratados. Como é que a gente pode explicar isso tudo? Em primeiro lugar, Edson, obrigado pelo espaço, obrigado por esse momento confortável, né, que a gente pode tratar e falar sobre o tema psiquiatria, um tema que muito nos agrada, razão pela qual escolhemos essa especialidade médica para atuar, né? Você nos traz um questionamento muito interessante, porque historicamente a gente vai ver que os pacientes com transtornos mentais eram relegados a instituições asilares. Isso a gente vai ver em toda a história da humanidade, essas pessoas sendo simplesmente largadas dentro de ambientes onde ali elas passavam o dia, sendo elas excluídas da sociedade. Dentro desse grupo de pessoas com transtornos mentais, entravam ainda prostitutas, ladrões. Então, aqueles que o governo, de alguma forma, não queria que permanecesse no convívio social, então eles jogavam nesses ambientes asilares. Ao longo do tempo, foi se percebendo que não podia misturar o paciente com transtorno mental com a prostituta, com o criminoso, né? E aí, então, passando esses pacientes com transtorno mental a receber atendimento ou atenção médica, de enfermagem, e esses ambientes se tornando, então, hospitais.
Por outro lado, apesar de toda essa preocupação com a atenção desses pacientes, a especialidade ainda hoje é muito carente de profissional. Imagina no início do século, menos profissionais ainda, né? Então muita dificuldade de tratar esses pacientes. Então esses pacientes eram mesmo tratados de qualquer jeito, da forma que era possível. Muitas pessoas com muito carinho, muito amor cuidavam. Também tinha aquele outro lado, que é o que a gente muitas das vezes se impressiona ao ver nos filmes, ver na televisão, que é o lado da agressividade, sendo pacientes sendo maltratados, sendo até mesmo torturados. Com a evolução da medicina, os medicamentos surgem. Então esses pacientes começam a receber um atendimento e um tratamento mais adequado, muitos deles voltando à sua normalidade, não totalmente ou plenamente, mas pelo menos a alguma normalidade, e tendo condições de sair desses ambientes asilares e muitas vezes até tidos como prisões, os manicômios. Entretanto, há aqueles que, por uma questão natural da doença, não conseguem voltar ao normal, ou mesmo não conseguem se reinserir socialmente. Esses pacientes se mantêm, então, internados nesses hospitais. No início dos anos 2000, vem, então, a reforma psiquiátrica, com propostas no sistema de saúde pública, prevendo a desativação desses sistemas manicomiais, desses hospitais manicômios, praticamente prisões, para um sistema de atenção em que esse paciente, recebendo o cuidado multiprofissional de médicos, terapeuta ocupacional, enfermeiros e tantos outros membros de equipe de saúde, esse paciente então seria reinserido na sociedade. Entretanto, o que nós observamos é que com a chegada dessa reforma psiquiátrica, os manicômios foram desativados. Por outro lado, a rede de suporte que deveria ser montada com a desativação desses manicômios não foi estruturada. Aqui no nosso estado, por exemplo, pela nossa população, quase mais de 2 milhões de habitantes, nós deveríamos ter 10 centros de atenção psicossociais, que hoje nós chamamos de CAPs, que já são fruto dessa reforma psiquiátrica. Entretanto, nós temos apenas 2. E aí é natural, desculpe, Edson, é natural que então essa demanda de pacientes que poderiam estar sendo atendidos por uma nova estrutura de atenção, ele acaba não sendo comportado, uma vez que o Hospital Eduardo Ribeiro, que era o nosso hospital de referência em psiquiatria, está sendo desativado, esses pacientes acabam não recebendo a atenção que merecem e que precisam. Doutor, é muito comum a gente ver aí, ouvir, inclusive, às vezes até presenciar sem saber, sem ter um estudo médico. É muito comum se ver nesses lugares de feitiçaria, onde se fazem trabalhos e as pessoas acabam ficando loucas. Isso tem alguma coisa a ver, agora o senhor vai me falar, não como médico, mas como espírita, certo. Tem alguma coisa a ver as doenças psiquiátricas com esta parte do espiritismo? Isso, nós vamos então aí, na verdade, falar nos dois aspectos, tanto o psiquiátrico quanto o aspecto espírita, né? Do ponto de vista médico, do ponto de vista psiquiátrico, nós sempre vamos levar em consideração o fator cultura. Então nós temos pelo mundo inúmeras culturas, e dentre elas, dentro dessas formações culturais, nós vamos ver uma relação com a divindade ou com a espiritualidade se apresentando de formas muito variadas. Nós vamos ver, por exemplo, culturas em que a relação com a espiritualidade é proibida, em que a relação com a espiritualidade é tida como feitiçaria, ou mesmo como bruxaria. Muitas das vezes é tida como um ato demoníaco. E as pessoas, inclusive, que se manifestam espiritualmente, muitas das vezes sendo condenadas à morte, à fogueira. Isso não é uma coisa histórica do passado, isso é coisa do presente, isso ainda acontece em algumas culturas no mundo, né? Em outras culturas, por outro lado, essa relação ela se dá de forma muito saudável e muito natural, levando em consideração até aquele que não admite a relação com a espiritualidade, essa pessoa é vista de forma meio estranha por aquele povo, né? por aquela cultura. E aí, então, do ponto de vista psiquiátrico, a gente vai ter as duas possibilidades, né? De uma manifestação natural de um indivíduo, como pode ser, dependendo da cultura em que ele está inserido, isso vir a trazer para ele um prejuízo tão grande naquele ambiente social que acaba sendo visto como doença, como um transtorno mental, né? Do ponto de vista espírita, as reuniões mediúnicas, digamos assim, onde se expressam, as pessoas se expressam em conversas com a espiritualidade, esse fenômeno é tido como normal, como natural. Do ponto de vista
médico psiquiátrico. Hoje já tem trabalhos publicados em que compararam pessoas que têm algum tipo de expressão mediúnica, por exemplo, da incorporação, em que um espírito se manifesta vocalmente por intermédio dessa pessoa, sendo essa pessoa comparada com um critério diagnóstico para transtorno de múltipla personalidade, por exemplo, em que a pessoa ora é ela, ora é outra pessoa nela mesma, né? E os trabalhos que estão sendo publicados atualmente mostram que muitas das vezes a pessoa não tem um transtorno psiquiátrico, o que ela tem, na verdade, é uma expressão espiritual, que a ciência ainda não nomeia dessa forma. Do ponto de vista espiritual nós chamamos de mediunidade, do ponto de vista psiquiátrico isso ainda não tem um nome, né? Apenas é uma manifestação extrafísica. Mas do ponto de vista de doença, a psiquiatria considera possessão como um transtorno mental. A gente vai ver pessoas que têm expressões de possessão muito perturbadas, mas que quando levadas a um ambiente espiritualista, em que ela recebe a atenção conforme o entendimento daquela religião, ela muitas das vezes se reequilibra, volta ao convívio social, continua expressando essa mediunidade sem necessidade de qualquer tratamento médico. E isso gera muitas discussões, obviamente, no campo psiquiátrico, né? Olha aí, gente, o assunto é tão bom. Lembrando mais uma vez que o Dr. Luiz Henrique Novaes da Silva, psiquiatra, tem o seu consultório na rua São Luís 465, telefone 21 29 5667 e 988320686, ali no Adrianópolis. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida.